Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando então a videoaula da semana 23 em língua portuguesa. Vamos trabalhar com a apostila número 3. Espero que todos estejam bem. Vamos lá então? Nessa semana, nós vamos trabalhar com a apostila 3, as páginas 35 a 37. Trabalhar um pouquinho com a diferenciação de texto literário e texto informativo, um pouco ainda da questão de relato e de memórias, que nós estamos trabalhando, esse tipo de texto. E a tarefinha de vocês vai ser da página 40 e 41, que eu vou dar uma explicadinha como que vai ser essa tarefa, ok? Então, peguem os seus materiais para iniciarmos então a aula. Aqui na página 35, nós temos um textinho da autora Cecília Meirelles, que também presenciou a aparição do cometa em 1910. Nós já lemos o texto de outro autor que comentou a passagem do cometa Halley, ainda falando do cometa Halley, foi Carlos Drummond de Andrade, que comentou, e agora a gente vai conhecer então o relato de memória dessa autora, da Cecília Meirelles. Antes de lermos o textinho, que é bem curtinho, tem uma imagem, né, o fim do mundo. Foi uma imagem de Giotto. Observe que o afresco do Giotto, o cometa Halley, que fez uma aparição em 1301. Calculando-se a passagens anteriores, supõe-se que a aparição do quadro mostra que seja 12 antes de Cristo. Então, vocês têm a imagem ali, né, uma pintura, e lá ao fundo, no céu azul, nós temos a passagem do cometa, tá? É só uma ilustração. Eu vou ler o texto, gostaria que vocês acompanhassem então. A primeira vez que eu ouvi falar do fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido. Ainda, de modo que não me interessavam nem o seu começo nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas. Um cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas, uma noite, levantaram-me da cama, enrolada num lençol, e, estremunhada, levaram-me à janela para me apresentar à força ao terrível cometa. Aquilo que até então não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, pareceu-me, de repente, maravilhoso. Era um pavão branco, pousado no ar, por cima dos telhados. Era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro de sua festa. Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a lua, o sol, estrelas. Por que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não me causava nenhum medo. Ora, o cometa desapareceu. Aqueles que choravam enxugavam seus olhos. O mundo não se acabou. Talvez tenha ficado um pouco triste, mas que importância tem a tristeza das crianças? Então, ela era jovem, criança, né? Fala ali, e os adultos temiam muito que cometa fosse o fim do mundo. No outro texto que nós lemos do Carlos Drummond, ele também tinha essa impressão de que os adultos achavam que o mundo ia acabar com um cometa. Então, aqui é o relato de memória da autora Cecília Meirelles. Na página 36, nós temos algumas questõezinhas então. A 2.1. Associe cada uma das palavras com o significado que foi empregado ao texto. Desgrenhada é a letra B, com o cabelo despenteado. Como às vezes eu fico aqui, né? Às vezes eu tô dando várias aulas seguidas, quando eu vejo eu tô toda descabelada. Desgrenhada. Depois, aludir. Aludir é mencionar. Quando eu falo assim, eu fiz alusão a alguma coisa, eu mencionei alguma coisa. E estremunhada. Estremunhada é mal acordada, meio dormindo, né? Quando a gente tá ainda naquela coisa, não acordou totalmente. É estremunhada. 2.2. No texto, Cecília Meirelles refere-se à mesma aparição do cometa em 1910 relatada por Drummond.
O poeta tinha 7 anos quando o cometa apareceu. Cecília, 8 anos. Quais eram os sentimentos deles com relação ao cometa antes de ele ter aparecido? O Drummond esperou o cometa com terror e curiosidade. A Cecília não tinha sentimento algum. Ela não sentia nada assim de medo, né? E ela não teve sentimento. Enquanto que o Drummond tinha medo e curiosidade. 2.3. Cecília Meirelles confirma o relato de Drummond sobre a crença das pessoas de que o mundo acabaria destruído pelo cometa? Justifique. Sim. Tanto o Drummond como a Cecília Meirelles falam que os adultos tinham muito medo de que ia acabar o mundo com a passagem do cometa, tá? As mulheres nervosas choravam, né? Vocês podem justificar com esses trechos. Temiam. 2.4. Compare as impressões da autora sobre a aparição com as de Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui vocês vão pensar um pouquinho. Ó. Ambos ficaram maravilhados com a aparição. Então, vocês podem dizer que são coisas semelhantes. Tanto a autora Cecília Meirelles como Drummond, ambos ficaram maravilhados com a aparição. Gostaram muito, né? Acharam interessante. 2.5. Quais as imagens que Cecília Meirelles usa para descrever o cometa? Ela usa pavão branco, pousado no ar, noiva que caminhava numa noite sozinha. Então, ela usa essas analogias, né? Uma espécie de metáfora, até talvez uma comparação, mas ela não usa a palavrinha como de comparação. Então, uma metáfora, ela usa pavão branco pousado no ar e noiva que caminha à noite sozinha. 2.6. Qual a imagem que Drummond usa para descrever o cometa? Ele usa assim, escultura de luz esguia e estelar. Escultura de luz, esguia e estelar. Esguia é alta, né? Bem posicionada. E estelar ligado à estrela. 2.7. As imagens usadas pelos dois autores referem-se à letra C, a forma e a luz do cometa. Vou grifar letra C, a forma e a luz do cometa. Não é só a forma, não é só a luz, não é o movimento e não é o som. É a forma e a luz. Ó, pavão branco, branco cor, escultura de luz, luz que traz muita luminosidade, né? Ela diz noiva que caminhava sozinha. Então, é um formato de uma pessoa, mas que tinha um movimento. 2.8, na página 37. Como tarefa de casa, você pesquisou sobre o cometa Halley e outros momentos, né, em outras aulas. Textos informativos que devem transmitir o conteúdo com objetividade. Na aula, analisou 2 textos literários sobre o cometa, a gente já conversou, né, que apresentam experiências. A seguir, apresentamos características de textos informativos, objetivos e literários, que revelam subjetividade dos autores. Separe no quadro as características marcantes de um e de outro texto. Então, ali tem as características, abordagem subjetiva e objetiva, uso de vocabulário exato, uso de linguagem figurada, descrição de datas, descrição de sensações, relato de experiência única e repetidas. Vamos ver como é que fica o quadro a seguir. Aqui nós temos, então, as informações separadas em cada quadro. No texto informativo, abordagem objetiva, vocabulário exato, sem duplo sentido, descrição com datas, medidas e informações, e relato de experiências que podem ser repetidos, tá? Então, é aquele texto informativo que traz informações geralmente verdadeiras, concretas, que aconteceu
de forma real, na vida real de alguém. Texto literário, uma abordagem subjetiva, eu posso mudar a história conforme eu escrevo, uma linguagem figurada, que não é real. Descrição de sensações, eu posso dizer como que eu me sinto num texto literário, no informativo não. E um relato de experiência única. Então, o que aconteceu comigo? Hoje de manhã, enquanto eu estava dando aula, eu senti muita alegria em ver os meus alunos. É literário, né? Eu não estou só informando. Se eu estivesse só informando, eu falaria: hoje de manhã, às 9h40, eu dei aula para a turma tal, com tantos alunos, ensinei tal coisa, coisas objetivas no informativo. E no literário, coisas mais subjetivas. 2.9. O cometa Halley se torna visível para nós de 76 em 76 anos. Em 910, houve uma aparição. Em que ano ele voltou a aparecer? Você conhece alguém que tenha presenciado e tal? Em caso afirmativo, conte para os colegas. A gente já conversou bastante sobre o cometa Halley. Ele apareceu em 1986, novamente, 1986. E aí eu já contei para vocês que eu tinha 6 anos, porque eu nasci em 1980. Provavelmente os pais de vocês também já eram nascidos em 1986 e também viram, presenciaram ou lembram um pouco da passagem do cometa Halley. Agora nós vamos passar lá para a página 40, que é a tarefinha de vocês, mas que eu vou explicar, tá? Então, página 40 da apostila 3. Diz assim: o fato compartilhado. Alguns fatos, como a aparição do cometa Halley, marcaram uma geração. Muitas pessoas que vivenciaram nos forneceram algumas informações coincidentes. Um medo que o mundo acabasse. Outras muito particulares, que dizem respeito à experiência pessoal. Isso acontece conosco com muita frequência, especialmente hoje com os novos meios de comunicação que nos permitem compartilhar fatos que acontecem do outro lado do planeta. Um campeonato esportivo importante, uma guerra, um espetáculo musical, um ato terrorista. Então, você deverá escrever um texto sobre suas experiências, ou sua experiência. Sensações e emoções que teve, que pensou, relacionadas a um fato também vivenciado por colegas. O fato pode ser indicado pelo professor ou escolhido pelo grupo. Você irá comparar sua experiência à dos colegas do grupo. Eu gostaria, então, como planejamento, que vocês pensassem em algo que aconteceu, vamos supor, no país ou no mundo, que foi algo muito marcante para todos nós. Não a pandemia, tá, gente? Porque a pandemia está acontecendo agora. Eu quero que vocês pensem em algo passado. Pensem em algo e coloquem, indiquem o fato e o assunto na número 1. Na número 2, indicar as informações gerais sobre esse fato. Na 3, resumir os sentimentos e sensações vividas naquele momento, tá? Pensem em algo que vocês possam dar detalhes, tá? Então, não sei o que a gente poderia falar que todos, sei lá, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, uma troca de governo ou de presidente ou de prefeito ou algo que aconteceu de fato com o nosso país quando nevou em lugares que nunca nevou, ou uma chuva muito forte que inundou alguma cidade. Pensem em notícias grandiosas, tá? Na 1.4, decida se irá ilustrar seu texto. Você pode fazer uma ilustração ou até tirar uma imagem da internet. 2, redige o seu texto orientando pelo planejamento, né? Caso de dúvida, pode selecionar uma figura. Depois vocês vão para a parte da avaliação. Leia o seu texto para os colegas, aqui diz, mas nós não vamos ter os colegas na sala de aula, né? Então vocês vão poder ler, quem quiser. Na próxima aula ao vivo, a gente deixa um tempinho para quem quiser ler os seus textos e se acharem um assunto em comum, melhor ainda. Ainda na avaliação, né?
Quais colegas tiveram esses sentimentos iguais aos de vocês ou não? Quais colegas tiveram sentimentos diferentes, sentimentos iguais? 3.3, você gostaria de fazer observações, né, aos textos dos colegas? O que você falaria? Então, isso a gente vai responder depois que nós lermos os textos. E a última questãozinha ali, né? Com base nos comentários dos colegas e nos textos que leram, verifiquem se devem alterar algo em seu trabalho para aprimorá-lo. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem esse textinho como tarefa. Na próxima aula ao vivo, eu vou querer que alguns de vocês leiam para a gente poder fazer essa dinâmica, tá? Conversar um pouquinho sobre os assuntos. Se tiveram assuntos em comuns, como eu falei, pensem em coisas grandiosas, talvez, tá? Olimpíadas, Copa do Mundo, algo que todos possam falar e ter as suas sensações. Só não vale falar da pandemia, porque a pandemia está acontecendo agora. Eu quero que vocês tenham sensações, relatos de memória do que já passou, ok? Então a gente se vê na próxima aula ao vivo. Fiquem bem, tchau, tchau.